Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino e este é o sexto e último vídeo do curso de elaboração de banco de questões dinâmicos para questionários do Moodle. Neste vídeo, veremos a construção propriamente dita do questionário no ambiente do Moodle. A construção do questionário do Moodle envolve três etapas, a saber, primeira, a exportação dos questionários para um arquivo do tipo XML. A segunda, a importação desse arquivo XML para o banco de questões do Moodle. E a terceira etapa, a construção propriamente dita do questionário. Iniciando pela primeira etapa, de exportação para o arquivo XML, nesta etapa é utilizada a função exams.moodle, que cria o arquivo XML. Esta é uma função do pacote exam, como a gente pode ver aqui na sintaxe da utilização dessa função. A gente pode usar ela sempre dessa forma: nome do pacote, duplo, dois pontos, e o nome da função. Essa função tem os seguintes argumentos: o argumento file, em que a gente deve colocar o nome do arquivo que contém o exercício na extensão RMD, né, como mostrado aqui, e outro argumento name, colocado entre aspas, que é o nome do arquivo XML que será criado. E aqui alguns exemplos de como utilizar essa função. Primeiro de tudo, quando queremos exportar vários arquivos com exercícios de uma única vez, nós podemos criar um objeto que consiste de um vetor, criado aqui por meio dessa função C, contendo o nome de todos os arquivos que contêm as questões. Depois, esse objeto ele pode ser passado para o argumento file. Neste exemplo, estamos exportando aquelas questões dos quatro tipos básicos. Neste próximo exemplo, usamos a mesma lógica, criamos um objeto com todos aqueles exercícios do tópico das questões aleatórias e usamos a função para fazer essa exportação. Como aqui queremos criar várias versões do mesmo exercício, nós devemos colocar este novo argumento n, em que o número significa a quantidade de versões que desejamos criar nesse único arquivo XML. Nesse caso, iremos criar 100 versões de cada um dos exercícios listados acima. Outro argumento que eu gosto muito de usar é esse argumento verbose igual a true, que ele vai indicar o progresso da geração dos arquivos no console do R, para ficar de uma forma mais visual. E aqui mais um exemplo diferente do tópico de avaliação das questões de múltipla escolha, né? Então aqui a gente precisa utilizar essa função make_question_moodle, tá? Preencher o argumento eval list rule igual a all, ou alguma das regras como a gente viu naquele tópico, né? E essa função ela é armazenada então nesse objeto, que eu chamei aqui de make mchoice.all, tá? E ele é passado para o argumento mchoice lá da função exams.moodle, tá? Então, nesse caso aqui, nós dizemos qual das regras de avaliação eu desejo para a correção automática feita pelo Moodle. E agora, na sequência, nós veremos a utilização dessas funções no RStudio. Então, vindo aqui para o ambiente do RStudio, tá? Eu já preparei a cópia dos códigos lá do nosso material didático, lá daquele e-book online que está disponível para vocês. Tá? Então eu peguei esses mesmos exemplos que eu mostrei agora há pouco, como exportar aqueles exercícios do tópico das questões básicas e como exportar aquelas questões do tópico aleatório. Tá? Então estão aqui. Um detalhe bastante importante, tá? Nessa primeira linha aqui, eu posso, em alguns casos, até devo utilizar esse comando aqui setwd e eu vou colocar aqui como endereço a pasta em que estão salvas esses arquivos com a extensão RMD. No caso aqui, a gente já viu em vídeos anteriores como fazer o download dele, tá? Mas é importante então que eles estejam salvos em uma pasta, tá? Então eu salvei nessa pasta aqui, no meu diretório C dois pontos e a pasta chamada class, né? Então se eu clicar aqui, eu vejo o endereço completo dela e é esse endereço que eu devo copiar lá para o R. Tá? Então todos os arquivos RMD estão salvos aqui, assim como esse script do R que eu chamei ele de exporta, né? E aqui também onde serão salvos os arquivos XML gerados. Tá? Então vamos ver essa parte, como que eu vou fazer o arquivo XML. Então eu rodo todas essas linhas, né? Deixo o meu cursor ali em qualquer ponto, né? Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final, e aperto esse botão Run. Então a primeira coisa, né, para
colocar esse diretório de trabalho nessa pasta c2.class. Essa função aqui que cria o vetor com o nome de todos esses arquivos com a extensão ERMD, que contém as questões, e essa função então que vai criar o arquivo do tipo XML, contendo então informações dessas questões também. Então vamos ver como ficou lá na nossa pasta. Vejam que foi criado esse último arquivo aqui, né? Um arquivo do tipo XML chamado bas. E foi o nome que eu coloquei lá no código também. Então esse é o arquivo XML que contém as informações das questões. Continuando, vamos ver como fica o próximo. Tá? Então esse aqui são as questões do tipo aleatório. Então cria o vetor com o nome dela. E essa função aqui que vai criar 100 versões dessas mesmas questões. Tá? Então ela é uma função um pouquinho mais demoradinha, e com essa função, ou melhor, com esse argumento verbosa igual a true, a gente pode ir acompanhando aqui o desdobramento da geração. Tá? Então ele fez a primeira versão, agora ele está fazendo a segunda, vai começar a fazer a terceira, e vamos esperar ele fazer as 100 versões. Encerrado então a criação das 100 versões de cada um desses 6 exercícios, dessas 6 questões de exemplo, né? Então no total foram criadas aí 600 versões de exercícios, né? E também estão salvas lá naquela pasta que a gente criou, né? Essa minha pasta aqui, c2.class, então o arquivo XML, eu chamei ele de RDM, tá? Aqui de random, né? Para aleatório. Então vamos guardar esse arquivo aqui que a gente vai utilizar ali para frente também para fazer a importação para dentro do Moodle. Voltando aqui para os nossos slides, indo para o nosso segundo passo, importação, com o arquivo XML salvo, é possível fazer a importação de seu conteúdo para o banco de questões do Moodle. Então veremos como fazer isso no próprio ambiente do Moodle. Para a gente ver como que faz essa importação para o Moodle, daquele arquivo XML criado agora há pouco, tá? Então eu criei aqui um espaço do professor ali no Moodle dos cursos presenciais, para a gente fazer alguns testes. Tá? Então para fazer essa importação, eu venho aqui nessa opção chamada Banco de Questões. Tá? Eu vou abrir ela e vou clicar nesse botão aqui escrito Importação. Vai abrir uma nova página com que eu tenho que colocar algumas informações sobre o tipo de arquivo. O nosso arquivo que estamos trabalhando é esse aqui, ó, formato Moodle XML. Vejam que tem outros tipos de arquivos que podem ser importados, tá? Então de muitas de outras plataformas, mas aqui com esse pacote exames a gente utiliza o arquivo XML. E aqui abaixo eu preciso escolher onde está aquele arquivo XML salvo. Tá? Então eu vou usar esse procedimento aqui de escolher um arquivo para salvar, né, para enviar. Então já está naquela pasta C class, né, que o c2.class que eu criei. E vamos trabalhar apenas com esse arquivo aqui, o RDM, que tem aquelas 100 versões dos 6 exercícios aleatórios. Tá? Abrir, enviar arquivo. Vocês podem usar também outra opção, por exemplo, arrastá-lo aqui para dentro dessa caixinha, né, que daria o mesmo resultado. Clica no botão importar e aguardamos um instante que vai fazer a importação. Tá? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque dependendo também da quantidade de versões e da quantidade de exercícios. Nesse caso aqui são 600 exercícios, 600 questões que tinham naquele arquivo, né? Ele importou até relativamente rápido. Passar rapidamente aqui lá para o final da página, em que tem esse botão continuar, que ele vai proceder então de fato com a importação. Ok? E aqui então aparece, né, já esse arquivo importado, então há algumas das questões, no caso aqui a questão número 6,
string DGP já tem as 100 versões dele aqui dentro. Tá? Para nos auxiliar na organização, eu posso clicar aqui nesse botão categorias, nesse link, né, categorias, e começar a categorizar esse questionário, tá? Essas questões que foram importadas. Vejam que ele cria esse nome exercise 1, exercise 2, né? E aqui entre parênteses, esse 100, entre parênteses, é a quantidade de versões do mesmo exercício que existem, tá? Então eu vou colocar um nome um pouquinho mais, que representa um pouquinho mais qual é esse tipo de questão, ou qual exercício que é esse exercício número 1. Como que eu vou fazer isso? Editando aqui a categoria, clicando aqui na roda dentada. Tá? Vai pedir para editar, para alterar, né? Guarde um pouquinho. E eu vou trocar o nome para qual o nome que representa aquele exercício. Nesse caso aqui, lá do tópico das questões aleatórias, era o tipo S-Choice-RDM, né? Ou S-Choice Random. Então eu coloquei esse nome aqui, salvo as mudanças e vai já mudar a categoria aqui, né? Ela foi aqui para a parte de baixo, ele acaba colocando em ordem alfabética. E vou fazer isso aqui para todas as outras, colocando o nome que elas são, que representa melhor elas, tá? Então aqui ele também colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme a ordem que nós colocamos lá naquele vetor de exportação, que vimos agora há pouco lá no R, tá? Então por isso que eu sei o que significa cada um deles. Vamos continuar fazendo essa alteração. Então essa foi a última alteração. Só vou ordená-lo usando essas setinhas para ficar na mesma ordem que eu fiz a importação. Então só para também deixar um pouquinho mais organizado. Então pode deixar a ordem que quiser aqui. Mas o primeiro do exemplo era esse S-Choice Random. Então eu vou colocar ele lá para a primeira posição. Sempre subindo aqui na hierarquia. O segundo é o M-Choice Random. Então ele fica aqui em segundo lugar. Depois S-Choice DGP em terceiro. Tá lembrando que ele deixa em ordem alfabética, então eu faço essa alteração aqui para ficar numa ordem que eu entendo, tá? M-Choice DGP, ok? Num DGP, string DGP, então essa aqui ficou na ordem já agora correta. E a terceira e última etapa é a construção do questionário propriamente dita. Para isso, então, vamos primeiro criar o questionário, configurar o comportamento da questão e configurar as opções de revisão, né, entre as várias opções disponíveis, e, por fim, editar o questionário, adicionando questões a ele. Veremos como fazer isso também no ambiente do Moodle. Então, agora, para ver como que eu faço a adição propriamente dita do questionário, tá? Preciso primeiro ativar a edição, aí vai liberar uma série de novas opções aqui para mim. A que a gente vai utilizar é essa aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Então, o questionário ele faz parte de uma das atividades do Moodle. Então, clico nesse link, adicionar uma atividade ou recurso, né? E vou escolher aqui a opção questionário. Então, marco ela aqui e com isso vai ser adicionado este questionário. A única opção obrigatória que eu preciso preencher é o nome dele. Aqui eu posso colocar um nome qualquer. Nesse caso aqui eu vou colocar um nome bem simples, bem comum, lista de exercícios. Tá? Então, podemos apertar esse link aqui também, esse botão expandir tudo, que mostra todas as opções de formatação desse questionário, todas as opções para ele. Desde questões relacionadas à duração, de data de entrega, data de abertura, limite de tempo para responder, questões de como faz a avaliação, tá? O layout.
Mas aqui nós vamos se dedicar a duas dessas opções. Uma delas que é o comportamento da questão, né? E a outra que é opções de revisão. Então já vou abrir aqui essa e mostrar mais do comportamento da questão. Existem dois tipos de comportamento da questão que eu acho que são os mais interessantes. O primeiro deles é o feedback adiado, tá? Em que os estudantes devem responder todas as questões e depois submeter o questionário inteiro antes de ser avaliado ou receber qualquer feedback. Tá? Então, esse aqui, o feedback adiado. Então, nesse caso, ele responde tudo primeiro e depois envia. E só ali que ele vai saber quais questões ele acertou e vai receber o feedback que nós podemos também configurar logo abaixo ali nas opções de revisão. Um outro comportamento que é bastante interessante e é bem diferente desse é esse aqui chamado interativo com múltiplas tentativas. Então ele se difere um pouquinho porque nesse caso o estudante ele pode submeter cada questão à medida que eles avançam para receber o feedback imediato. Né? Então ele faz a questão, já submete e o feedback, conforme a gente configurou, ele já vem imediatamente. Então ele pode saber se acertou ou errou aquela questão nesse mesmo momento e já pode também também pode ser permitido que ele faça uma nova tentativa, desde que eu coloque essa opção aqui, mudo ali a opção padrão não para estudantes podem fazer uma outra versão de qualquer questão finalizada. Então, se isso aqui também tiver marcado, ele poderá refazer aquela mesma questão. Tá? Só que a questão que ele vai receber para refazer não é exatamente a mesma. Por quê? Como a gente utilizou questões aleatórias, ele vai receber uma questão um pouco diferente, aleatorizada, ou com a ordem diferente, ou com os números gerados aleatórios. Tá? Então, essa aqui que é a grande vantagem da gente utilizar também esse tipo de comportamento. Eu utilizo muito o interativo com múltiplas tentativas para as questões do tipo lista de exercícios, que são aquelas questões que ele deve fazer e treinar para treinar, e ele pode fazer até acertar. Né? E esse outro comportamento de feedback adiado, eu acredito que ele seja mais adequado para alguns tipos de questões do tipo avaliativas, em que ele primeiro precisa responder tudo e apenas ao final ele vai saber quais ele acertou e quais ele errou, né? Tem a possibilidade de refazer esse questionário, a não ser que abrimos manualmente. E essa outra opção mais abaixo aqui, as opções de revisão, em que nós colocamos qual o feedback e em que momento que ele vai receber o feedback. Tá? Então a gente pode marcar aqui a tentativa, os acertos e erros, as notas, o feedback específico, feedback geral, resposta correta, tá? E feedback final, que ele pode receber durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde enquanto ainda estiver aberto ou depois do fechamento do questionário. Então, dependendo, se eu colocar uma data para fechar, eu posso deixar que alguns desses feedbacks o aluno só receba depois que o questionário estiver fechado, né? Ou seja, quando ninguém mais pode respondê-lo. Posso deixar também que ele receba logo após a tentativa, ou seja, quando ele submete, ele já vai receber esse feedback, ou então não tão imediatamente, mas ele precisa voltar para fazer a revisão, que seria essa opção aqui mais tarde. Tá? Durante a tentativa, ela só vai aparecer se eu deixar aqui o comportamento como interativo. Tá? Então ele pode fazer aqui também durante a tentativa. Então, antes de continuar com a configuração aqui no Moodle, uma breve explicação sobre as opções de revisão. Então, voltando aqui para os nossos slides, essas são as principais opções de revisão que podemos marcar ou desmarcar. São elas acertos e erros, notas, feedback específico, feedback geral e a resposta correta, né? Como podemos ver aqui também nessa figura. E ao assinalar cada uma daquelas opções, como vai ficar o comportamento do feedback que o aluno que estiver respondendo a este questionário irá receber, usaremos aqui como exemplo dois tipos de questões, a questão de única escolha e a questão do tipo numérica. Então, caso a única configuração de opção de revisão marcada seja acertos e erros, a questão assinalada, caso ela esteja incorreta, ela será colorida em vermelho e colocado um X aqui ao lado.
E na questão do tipo numérica também ela é colorida em vermelho e colocado esse X vermelho aqui ao lado, indicando que foi respondido incorretamente. No caso de eu marcar também a opção notas, além disso, é mostrado qual foi a pontuação atingida por essa questão. Tá? Como no caso aqui as duas foram incorretas, a pontuação atingida foi zero de um total de 1 ponto. Marcando também a opção feedback específico, além disso, para a questão de única escolha, vai aparecer aquele texto que nós colocamos explicando do porquê essa questão está falsa, tá? Mas apenas para essa questão que foi assinalada. E no caso da questão numérica, não altera ainda em nada. Se eu marcar também a opção feedback geral, agora ele mostra, além dos itens anteriores, ele mostra também o feedback para todas as alternativas aqui no texto abaixo. Tá? Lembre-se que esse feedback nós programamos lá na questão abaixo da palavra-chave solution. Né? Então ele mostra para cada uma delas o porquê ela é falsa e, inclusive, indica qual é a resposta correta. E para a questão numérica, eu posso colocar aqui também a fórmula de cálculo, né? E também a resposta correta para essa questão. E se eu marcar também a opção resposta correta, ele vai adicionar mais um texto, né? A resposta correta é, dois pontos, e aí o texto da alternativa que é correta, no caso aqui da única escolha, ou o valor numérico da resposta correta, caso seja uma questão desse tipo aqui, numérico. Então aqui fica a nossa escolha, eu adicionar mais ou menos elementos desses, para que apareçam mais ou menos elementos aqui no feedback após responder a cada uma das questões. Então vamos alterar aqui a janela para o navegador para ver o ambiente Moodle. Depois configurado conforme as nossas necessidades, vou até o final, né? Posso configurar outras opções aqui caso queira. E vou pedir para salvar e mostrar que já vai abrir o nosso questionário. E a última etapa, que consiste de editar o questionário, ou seja, adicionar as questões ao questionário. Quando eu inicio o questionário e não tem nenhuma questão ainda inserida, ele me dá essa mensagem, né? Ainda não foi inserida nenhuma pergunta, e eu devo apertar esse botão aqui, editar questionário, tem bem aqui no centro da tela, ou então aqui no menu mais à esquerda, editar questionário. Aqui também precedido ali por aquele ícone da roda dentada. Tá? Então, qualquer um dos dois que eu apertar, vai abrir essa opção de eu adicionar alguma questão. Como já fizemos a importação dessas questões para o nosso banco de questões, eu posso vir aqui em adicionar e vou pedir para adicionar uma questão aleatória. Ou seja, o Moodle mesmo ele vai escolher na hora que o estudante estiver requerendo, né, a, a solução desse questionário, no momento em que ele começar a responder esse questionário, ele vai sortear uma questão aleatória. Então, clico aqui, adicionar essa questão, e vou escolher de qual categoria deve ser inserida. A primeira questão que eu vou colocar é dessa categoria S-Choice Tracinho Random, tá? Que contém 100 versões do mesmo exercício. Então, selecionei ela e aperto aqui esse botão, né, que vai aparecer um pouco mais abaixo, adicionar questões aleatórias. Então, para o questionário, ele adicionou apenas uma questão, mas ele vai escolher essa questão aleatoriamente daquelas 100 questões que estão dentro da categoria S-Choice Tracinho Run, tracinho RDM, tá? E vou adicionar outras questões aleatórias de todas as categorias, tá? Então, MS-Choice RDM. Então, terminei de adicionar todas as questões. Vou fazer apenas uma configuração aqui, tirando essa quebra de página para que todas elas apareçam numa única página quando eu pedir para fazer a resposta do questionário.
mas aqui a gente pode repaginar da forma que acharmos melhor. Tá? É, deixando uma por página, deixando duas por página, ou então uma em uma página, dois e a três em outra página, e assim por diante. Tá? Outro item dessa página que pode merecer um pouco de atenção é a pontuação de cada uma delas. Tá? Se a gente quiser alterar essa pontuação, por exemplo, para que uma das questões ela tenha um peso maior, eu clico aqui nesse lápis, tá? E adiciono o valor e aperto Enter. No caso aqui, eu só coloquei uma questão valendo 2 pontos e todas as outras valendo 1 ponto. No caso aqui, meu questionário ele vai ter um total de 7 pontos, mas a nota máxima dele também tá configurada para a nota 10. Então ele vai fazer uma regrinha de 3 para verificar a nota que esse estudante tirou e vai colocar ele sempre nessa escala de 0 a 10. Tá? Então, digamos, se ele tirou 7 pontos, isso vale 10 pontos no exercício. Então, eu não preciso cuidar para que essa soma dê exatamente 10. Tá? Mas a gente sempre pode, talvez, facilitar aí o nosso entendimento do questionário. Uma vez, então, construído esse questionário, eu vou pedir aqui para fazer uma visualização prévia. Tá? Então, aqui nesse botão, escrito visualização prévia, que tem precedido ali por aquele ícone de uma lupa. Com essa pré-visualização, eu consigo ver da mesma forma que o estudante veria o questionário se ele pedir para responder. Então, aqui, as 6 questões colocadas, né, eu pedi para que todas aparecessem em uma única página. Como eu deixei lá no comportamento da questão interativo com múltiplas tentativas, ele aparece esse botão aqui de verificar já durante a tentativa. Então, eu poderia clicar aqui em uma das opções, pedir para verificar, ele já vai me dar o feedback no momento exato. Tá? Então, eu acertei a questão, então veja aqui, né, deixou esse verdinho, marcou como correta, ele inclusive mostra esse feedback, né, que eu também deixei configurado lá nas opções de revisão, mostrando o porquê das outras estão corretas, tá? E vamos tentar aqui uma outra, né? Vou chutar uma alternativa qualquer aqui, vamos ver se eu acerto ou não. E para verificar, é, não foi um bom chute, né? Então a alternativa está incorreta. Eu coloco aqui em vermelho, em X, e a média correta era a alternativa B, né? 457,5. Nesse caso aqui, eu posso pedir para tentar fazer uma questão como essa, né? Tentar fazer ela novamente. Se eu pedir uma outra questão, ele vai alterar apenas a questão número 3, que foi aquela que eu estava tentando, né? E ele coloca uma questão diferente. Tá? Então vejam que esses números mudaram. Então eu não é mais a B, pode ser por coincidência, né? Mas eu vou arriscar aqui. Mas não era mais os mesmos números, então pode ser que seja uma outra alternativa correta. Né? No caso, viu, não era a letra B, a letra E. Então, cada vez que eu for tentando refazer, vai vir uma daquelas questões do banco de questões diferentes. Então, bastante improvável que duas questões na sequência sejam iguais, né? Ou mesmo que eu consiga uma nova questão em algumas poucas tentativas. Então, veja aqui, mudou totalmente os números, eu precisaria fazer um novo chute. Vamos tentar agora com a E, certeza que não é ela, né? É só para a gente ver se estou conseguindo refazer essas questões. Tá? Então, e assim por diante, né? Esse seria um dos exemplos lá do interativo com múltiplas opções que a gente pode tentar responder as questões aqui e já verificar o feedback na hora. E assim, encerramos este tópico sobre a construção do questionário no Moodle. Este é o último vídeo do nosso curso. Espero que tenham gostado e muito obrigado por assistir a este vídeo.